Boa noite. Boa noite. Palocci revela novos detalhes de atuação direta de Lula por propinas no pré-sal. Ex-ministro diz que a opção por empresas nacionais visou facilitar vantagens ilegais. Temer pede ao Supremo para arquivar inquérito sobre suborno da Odebrecht. A Polícia Federal acusa o presidente de receber quase R$1,5 milhão de reais. O governador de Mato Grosso do Sul é alvo de operação policial. Reinaldo Azambuja, do PSDB, é suspeito de corrupção. Um filho dele foi preso. O juiz Sérgio Moro bloqueia R$50 milhões em nova fase da Lava Jato. A medida inclui braço direito do ex-governador tucano do Paraná, Beto Richa, que está preso. O Papa convoca uma cúpula mundial de bispos para discutir abusos sexuais. O encontro vai ser em fevereiro. A gota d'água foi a crise na Igreja Católica dos Estados Unidos. O Conjunto Nacional, um dos símbolos da cidade de São Paulo, completa 60 anos. O prédio na Avenida Paulista mistura uso residencial, comercial, de serviço e lazer. O Jornal da Gazeta está no ar. Uma operação da Polícia Federal mira o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB. A casa do governador Reinaldo Azambuja foi alvo de mandado de busca e apreensão. Um filho dele, Rodrigo Silva, foi preso. Agentes também estiveram na sede do governo do Mato Grosso do Sul. A operação foi deflagrada a partir da delação de Wesley Batista, um dos donos da JBS Friboi, e autorizada pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. O deputado estadual Zé Teixeira, do DEM, e o conselheiro Márcio Monteiro, do Tribunal de Contas do Estado, também foram presos. A operação da Polícia Federal apura esquema de corrupção na cúpula do governo de Mato Grosso do Sul. Em delação, Wesley Batista disse que o grupo frigorífico pagou propina a Reinaldo Azambuja, do PSDB, para conseguir incentivos fiscais e, assim, pagar menos impostos. Somente nos 2 primeiros anos da gestão do tucano, a JBS teria deixado de recolher aos cofres públicos mais de R$200 milhões, em razão dos acordos de benefícios fiscais concedidos. Do total de créditos tributários, até 30% ficavam com políticos e outros investigados. Reinaldo Azambuja é candidato à reeleição pelo PSDB e lidera as pesquisas de intenção de voto. Ele prestou depoimento na sede da PF em Campo Grande. Em julho deste ano, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do MDB, foi preso. O MDBista é acusado de liderar um esquema de corrupção no estado. Putinelli foi alvo da mesma delação de Wesley Batista. O empresário também citou ainda o ex-governador Zeca do PT, atual deputado federal. De acordo com o dono da JBS, os políticos também receberam propina da empresa. Todos os acusados negam as denúncias. Em operação da Lava Jato, o juiz Sérgio Moro bloqueou no total R$50 milhões de alvos da Operação Piloto. Entre eles está o braço direito do ex-governador do Paraná, Beto Richa. Richa e o assessor dele, Celso Frari, foram presos. Na Operação Piloto, o juiz Sérgio Moro decretou prisão e bloqueou R$10 milhões do ex-chefe de gabinete do Paraná, Deonilson Roldo, o braço direito do ex-governador e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa. A medida atingiu também Jorge Teodósio Aterino, empresário apontado como responsável por entregar as propinas da Odebrecht para Beto Richa, a mulher dele e outras empresas. O juiz decretou, no total, o confisco de 50 milhões dos 5 alvos da Operação Piloto, fase 53 da Lava Jato, lançada hoje. Richa também é alvo da Operação Piloto, mas hoje ele e o empresário Celso Frari, flagrado num vídeo com um envelope de dinheiro que seria usado para pagamento de propina, foram alvos de outra operação do Ministério Público do Estado do Paraná, a Rádio Patrulha, que investiga desvios de recursos públicos do programa Patrulha do Campo, que fazia a manutenção de estradas rurais. Preso desde maio num batalhão do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte, o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, do PSDB, saiu hoje da prisão para fazer uma cirurgia. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais, Eduardo Azeredo tem problemas de próstata e foi internado num hospital de Belo Horizonte para fazer a cirurgia.
O prazo para voltar à prisão depende da recuperação dele, que teve a prisão decretada no dia 22 de maio, depois de condenação em segunda instância no processo do chamado Mensalão Tucano de Minas. O ex-senador é acusado de usar estatais mineiras para irrigar campanhas políticas do PSDB no estado, num esquema que ficou conhecido como embrião do chamado Mensalão Petista, em Brasília. Azeredo foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, deu 15 dias para a Procuradoria-Geral da República decidir se denuncia o presidente Temer no inquérito da Odebrecht. Temer pediu hoje ao Supremo que arquive o inquérito que apura o pagamento de propina a um grupo do MDB ligado ao presidente. Na semana passada, um relatório da PF apontou que em 2014, Temer recebeu R$1.400.000 da empreiteira. Dinheiro pedido pelo ministro Moreira Franco e entregue ao coronel aposentado João Batista Lima Filho, amigo de Temer. A defesa alega que as quase 200 ligações telefônicas entre Temer e o coronel não se tratam de negociações de propina, e sim de contatos de amigos de longa data. Em nota, o Hospital Albert Einstein informa que o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, continua estável, mas teve a alimentação oral suspensa por causa de uma distensão, um inchaço abdominal. Hoje, Bolsonaro recebeu a visita do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Etchegoyen, que, segundo o Palácio do Planalto, levou uma mensagem do presidente Temer, do MDB, desejando pronta recuperação do candidato. Em Minas Gerais, a Justiça Federal negou hoje o teste de insanidade mental para o agressor de Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira. Segundo a decisão, até o presente momento, não há elementos que sustentem a existência de dúvida sobre a saúde mental do investigado. Hoje, os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas voltaram a concentrar a campanha aqui na região sudeste. O candidato do PSDB passou o dia em Minas Gerais. Geraldo Alckmin esteve em Betim e em Contagem. O tucano defendeu maior participação do Brasil no mercado internacional. O ex-governador disse que, ao indicar Fernando Haddad como candidato, o PT para com a enganação e acusou o Partido dos Trabalhadores de esconder o ex-prefeito. De acordo com Alckmin, agora Haddad vai ter de explicar os 13 milhões de desempregados no país, o que seria uma herança do PT. O candidato do PDT, Ciro Gomes, esteve no Rio. Em sabatina promovida pelo Globo, revista Época e jornal Valor Econômico, criticou a troca de Lula por Haddad. Segundo ele, o Brasil não aguenta outra Dilma e que o PT só pensa em si. O pedetista disse que, se Bolsonaro for eleito, ele vai deixar a política. Afirmou que vai desejar boa sorte a ele, cumprimentá-lo pelo privilégio e depois vai chorar. Chamou o general Mourão, vice de Bolsonaro, de jumento de carga. Marina Silva também fez campanha em Minas. A candidata da Rede criticou a troca de candidato do PT. Afirmou que Haddad é muito semelhante a Dilma e que votar em um indicado pode levar o Brasil ao poço sem fundo, numa referência a Lula, que indicou os dois petistas. Marina disse ainda que, se as pessoas de fato querem combater a corrupção, não podem continuar votando nos partidos que governaram o Brasil nas últimas décadas. Fernando Haddad, do PT, se encontrou com estudantes no centro de São Paulo. Estava com a candidata a vice, Manuela Dávila, do PCdoB. Foi o primeiro ato de campanha do petista depois de ser anunciado o candidato pelo partido. O ex-prefeito paulistano não quis responder às críticas dos adversários. Disse apenas que faz 18 anos que ele é vidraça. Admitiu que o projeto da campanha dele tem Lula como principal liderança. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, criticou o hiperativismo do Ministério Público e do Judiciário no período eleitoral. Ele citou as acusações recentes contra os candidatos a presidente Geraldo Alckmin, do PSDB, Fernando Haddad, do PT, além da prisão de Beto Richa, do PSDB, ex-governador do Paraná e concorrente ao Senado. Gilmar Mendes acredita que essa atuação do Ministério Público pode influenciar indevidamente os resultados nas urnas. E a Corregedoria do Ministério Público informou que vai investigar os promotores de casos de Haddad, Richa e Alckmin. Já os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, reagiram a esta investigação. Para eles, a iniciativa é comparável a uma mordaça numa tentativa indevida de constranger o Ministério Público.
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou hoje o pedido do ex-presidente Lula para poder votar dentro da Superintendência da Polícia Federal. Segundo o desembargador que analisou o pedido, nenhum outro preso detido na carceragem da PF quis votar, ficando inviável montar uma sessão eleitoral especial apenas para Lula. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba, condenado em segunda instância pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da substituição da ministra Carmen Lúcia amanhã na presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. A dança de poltronas no Supremo está crivada de ironias. Nesta quinta-feira, Dias Toffoli ocupará o assento de Carmen Lúcia e vice-versa. Ela, a favor da regra que mantém Lula na cadeia, passa o comando da corte para ele, que ajudou a abrir a cela de José Dirceu na segunda turma. Com a pauta do tribunal nas mãos, Toffoli pode marcar o julgamento da ação que pede o fim da prisão na segunda instância. Com seu voto, Carmen Lúcia pode desfazer a maioria que impõe a política de celas abertas na turma. Ao soltar Dirceu por um placar de 3-2, a segunda turma se sobrepôs ao plenário do Supremo, que numa das decisões mais importantes de sua história, autorizou a prisão de larápios condenados por tribunais de segunda instância. Fez isso em 4 votações, as mais recentes por 6-5. Dirceu foi condenado pelo mesmo TRF4 que sentenciou Lula. Não faz nexo que um esteja livre e o outro preso. Lula só continua na cadeia porque o relator da Lava Jato, Edson Fachin, minoritário na segunda turma, enviou o caso ao plenário, que manteve o condenado na tranca por 6-5. Ex-advogado eleitoral de Lula, ex-chefe da advocacia da União sob Lula, enviado ao Supremo por Lula, Toffoli poderia assumir a presidência da corte com a faca nos dentes. Mas isso seria ruim para a biografia do ministro e péssimo para a história do Supremo. No momento, o país espera do judiciário segurança jurídica, não piruetas. Boa noite. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu manter a condenação de Marcelo Odebrecht pelo juiz Sérgio Moro a 19 anos e 4 meses de prisão. Em 2016, o ex-executivo foi condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A decisão de hoje ainda condenou Marcelo Odebrecht por outros crimes, como ocultação de recursos. Em depoimento prestado em julho, o ex-ministro de governos do PT, Antônio Palocci, deu detalhes sobre o acerto de propina envolvendo o ex-presidente Lula. Palocci prestou depoimento na Operação Greenfield, que investiga fraudes em fundos de pensão no FGTS e na Caixa Econômica. Em novos trechos, Palocci disse que durante a construção de sondas de exploração de petróleo em águas profundas que seriam compradas pela Petrobras para explorar o pré-sal, Lula teria sido alertado por João Vacari, que na época era o tesoureiro do partido, de que o petista deveria priorizar a compra de equipamentos de empreiteiras brasileiras. Isso porque seria mais fácil cobrar propina de empresas brasileiras do que das estrangeiras. Segundo o ex-ministro, quando o diretor de exploração e produção da Petrobras, Guilherme Estrela, anunciou que ia contratar as primeiras 18 sondas no exterior, a decisão provocou descontentamento. Palocci disse que Vacari levou o problema a Lula, que foi pessoalmente à Petrobras para tratar do assunto. Ele destaca que o ex-presidente repreendeu a diretoria da Petrobras e afirmou que estava sendo traído, já que a compra no exterior ia em desencontro com o que ele defendia, argumentando que visava o desenvolvimento da indústria nacional, que geraria empregos e movimentaria a economia. No entanto, Palocci disse que o plano coincidia apenas com a cobrança de propina. Neste mesmo depoimento, o ex-ministro acusou ainda Lula de receber diretamente propina e atuar nos pedidos de vantagens indevidas. Condenado a mais de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro, Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Ele fechou acordo de delação premiada com a Polícia Federal, homologado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O ex-presidente Lula também está preso no prédio da Polícia Federal, só que em uma sala especial.
Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês no caso do apartamento triplex em Guarujá. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, está preso há 3 anos. Já foi condenado a mais de 24 anos de prisão. A defesa de Lula reafirma que Palocci fala mentiras sem provas para tentar obter benefícios e sair da prisão. E a de Vacari diz que as acusações são inverídicas. Os advogados de Guilherme Estrela ainda não se manifestaram. O Ministério Público Estadual pediu uma nova apuração do caso do aeroporto ligado a Aécio Neves, do PSDB, em Minas Gerais. O empreendimento foi instalado numa propriedade que pertencia a parentes do senador, no município de Cláudio, a 140 quilômetros de Belo Horizonte. O aeroporto foi alvo de inquérito civil do Ministério Público por suspeita de superfaturamento na construção, durante a gestão de Aécio, no governo mineiro. A ação foi arquivada em 2015 por falta de provas. O advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, afirmou que a ação foi arquivada há 3 anos e acusou membros do MP de uso político da instituição. Toron afirmou ainda que tomará providências junto a órgãos do MP. O tucano é candidato a deputado federal em outubro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar autorizando que o prefeito afastado de Mauá, Átila Jacomussi, do PSB, volte ao cargo. Ele é acusado de participar de um esquema de desvio de dinheiro da merenda escolar na cidade. Átila Jacomussi foi preso em maio, acusado de lavagem de dinheiro e participação em esquema de desvio de verbas da União destinadas à merenda escolar. Ele foi solto em junho por decisão do próprio Gilmar Mendes, que hoje autorizou que o prefeito de Mauá volte ao cargo em caráter liminar. A decisão de afastar o prefeito das funções foi do Tribunal Regional Federal de São Paulo, que tinha entendido que o prefeito comprometeria as investigações do Ministério Público ao reassumir o cargo depois da prisão. Mas Gilmar Mendes teve outro entendimento da lei e autorizou que Jacomussi volte ao cargo. O prefeito foi um dos alvos da Operação Prato Feito, da Polícia Federal, que apurou desvios de recursos da União para a merenda em 3 estados e no Distrito Federal. Na casa de Jacomussi foram encontrados R$87 mil em dinheiro vivo e na casa de um dos secretários dele, a polícia encontrou outros R$588 mil, também em dinheiro vivo. O prefeito Átila Jacomussi nega as acusações. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Candidato à reeleição, Márcio França, do PSB, esteve em Guarulhos, na região metropolitana. Numa agenda de governo na cidade, visitou uma UBS, onde anunciou 70 mil doses de vacina contra a meningite. Depois, seguiu para uma unidade da FATEC e afirmou que vai criar 5 cursos técnicos das ETECs à distância para alunos do ensino médio. Paulo Scaff, do MDB, visitou Graac, na zona sul da capital, e participou de caminhada ao lado do candidato à presidência, Henrique Meirelles, que é de seu partido. Scaff disse que, se eleito, quer levar tratamento humanizado a hospitais do estado e classificou como desespero de Dória ao dizer que ele é o candidato de Temer. João Dória, do PSDB, deu entrevista à TV Globo e depois seguiu para o interior, onde visitou as cidades de Taquaritinga e Catanduva. O tucano disse que causou desencanto ao deixar a prefeitura e prometeu que, se eleito, vai poder ajudar a capital. Dória disse ainda que, se vencer a eleição, vai priorizar a segurança pública. O candidato do PT, Luiz Marinho, gravou imagens para o horário eleitoral e deu entrevista para a TV Bandeirantes em Campinas. O petista disse que essa é uma eleição atípica e acredita que estará no segundo turno da disputa. De acordo com as pesquisas eleitorais, ele aparece em 4º lugar com 5% das intenções de voto. O debate dos candidatos a governador do estado de São Paulo, em parceria com Estadão, Jovem Pan e Twitter, é neste domingo, a partir das 6 da tarde. Participe e mande antecipadamente as suas perguntas por texto ou vídeo no Twitter com a hashtag GazetaEstadãoJP. No debate entre os candidatos a governador do estado de São Paulo, as regras são as mesmas do anterior, entre os candidatos a presidente, que aconteceu no último domingo na TV Gazeta. No primeiro e terceiro blocos, os candidatos responderão perguntas uns dos outros. No segundo bloco, respondem perguntas de jornalistas. No quarto bloco, cada um responde a perguntas encaminhadas pelo Twitter. Nesse bloco, a jornalista da Gazeta, Tássia Sena, fará ao vivo o sorteio dos candidatos que
que responderão. E no quinto e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. Os jornalistas parceiros do Estadão, da Jovem Pan e Rodolfo Gamberini, da TV Gazeta, vão questionar os candidatos. Para participar, você deve mandar antecipadamente as suas perguntas por texto ou por vídeo no Twitter, usando a hashtag GazetaEstadãoJP. O debate, mediado por Maria Lídia Flandoli, terá os candidatos João Dória, do PSDB, Marcelo Cândido, do PDT, Luiz Marinho, do PT, Márcio França, do PSB, Rodrigo Tavares, do PRTB, Lisete Arelaro, do PSOL e Paulo Scaff, do MDB. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista a professora Lisete Arelaro, do PSOL, candidata ao governo de São Paulo. A cidade de São Paulo tem novas regras para painéis de LED nas vitrines. O comerciante que não se adaptar às mudanças está sujeito a uma multa que passa dos R$10 mil. Muito comuns aqui na Avenida Paulista, os painéis de LED se popularizaram e se espalharam por quase toda a cidade. Mas a partir de agora, as regras de uso e instalação desses equipamentos estão mais rígidas. A Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento aprovou uma resolução que será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira, quando entra em vigor. Uma das principais mudanças é que agora esses painéis não poderão veicular propaganda de terceiros, apenas anunciar produtos e serviços que são oferecidos pelos estabelecimentos ou divulgar conteúdo artístico, cultural e informativo sem caráter comercial. E há novidades nos tamanhos e nas distâncias de instalação. Os painéis têm que ficar no mínimo 1 metro longe da calçada para dentro da loja. E nesse caso, o tamanho máximo da tela tem que ser de 1,5 metro quadrado. Quanto mais para dentro da loja, maior poderá ser o tamanho da tela. O anúncio não pode ter luz que cause desconforto visual e a transição entre os conteúdos exibidos deverá ser feita de forma suave. A multa para quem desobedecer as regras será de R$10 mil. A regulação dos painéis já estava prevista na Lei Cidade Limpa de 2007, mas precisou ser atualizada agora por causa da popularização dos equipamentos. Até o fim do mês, a Prefeitura promete que todos os ônibus de São Paulo vão ter adesivos com orientações sobre quem pode descer fora do ponto. A repórter Carla Rodeiro está num terminal no centro da cidade e tem as informações. Olá, Carla, boa noite. Olá, boa noite. A ideia é que todos os passageiros sejam avisados sobre a regra. Os adesivos estão sendo fixados do lado de dentro dos ônibus, acima das portas. O texto explica que mulheres e idosos podem descer fora do ponto num determinado período, depois das 10 da noite e antes das 5 da manhã, desde que seja no trajeto da linha. Precisa também ser um local seguro, onde não seja proibido parar, como túneis, viadutos também, isso não é permitido. Também não é permitido desembarcar fora do ponto nos corredores exclusivos. Essa regra é baseada numa lei municipal de 2016 e vale também para travestis e mulheres transexuais. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. E veja a seguir, um dos prédios mais tradicionais de São Paulo completa 60 anos. O Conjunto Nacional reúne cinema, residências, restaurantes, livraria e comércio. Até já! Tigo 2, com rodas e liga leve, sensor e câmera de ré, volante multifuncional, central multimídia, teto solar elétrico, freios a disco nas 4 rodas, assistente de subida, controle de tração e estabilidade, câmbio automático de última geração. Faça um test drive e entenda por que a Caoa Chery é a marca que mais cresce no Brasil. Esta é Mara Gabrilli, primeira titular da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. Reformou calçadas, transformou a Paulista. Foi a vereadora mais votada do Brasil, 2 vezes deputada federal, 5 vezes entre os melhores do Brasil. Este ano, foi eleita para fazer parte de um comitê na ONU. Fez a Lei Brasileira de Inclusão, aprovada por unanimidade. Eleita quem mais trabalha para reduzir desigualdades. Eu sou Mara Gabrilli e conto com o seu voto para defender São Paulo no Senado. Mara Gabrilli, 457. Tá afim
afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Sou o novo governador de São Paulo. Vou votar numa mulher que vale ouro. Maureen Maggi, orgulho do Brasil, nossa senadora. Você deve estar se perguntando por que decidi entrar nessa disputa pelo Senado. Que irão escolher 2 representantes por São Paulo. A minha indignação e revolta com tudo o que vem acontecendo explicam o porquê. Nessa disputa agora, você tem mais uma opção. Você me conhece e sabe que nunca deixei de acreditar no Brasil. Eu sou Maureen Maggi, candidata ao Senado, vote 400, com Márcio França governador. A violência sempre foi o pior caminho para atacar a violência. Mais que nunca, o país precisa de pacificação. O ódio que divide o país cresceu com o PT e fez prosperar radicais de um lado e de outro. Não é na bala e nem na faca que vamos construir essa nação. É no diálogo, na experiência, na serenidade e no respeito. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. PT já foi, Scaf é pra temer. João não dá pra acreditar. Vou disputar a prefeitura e serei prefeito nos 4 anos. Para a prefeitura e serei prefeito nos 4 anos. Chegou o novo governador. Chegou o novo governador. Márcio França, o novo governador de São Paulo. No Todo Seu de hoje é dia de ficar de olho na TV e saber as últimas dos bastidores da telinha com a Cristina Padiglione. Todo Seu, hoje, 10h40 da noite. Vem conferir. Um dia depois da divulgação das pesquisas de intenção de voto para presidente, a Bolsa de Valores de São Paulo teve uma leve alta de 0,63%. Já o dólar fechou o dia valendo R$ 4,14, queda de 0,21%, seguindo o clima positivo no exterior para países emergentes. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O resto do toquinho de crescimento da economia neste ano está sob grande risco de ir para o vinagre, para virar quase nada. Um ano igual ou talvez pior que o de 2017. O que houve? O que houve de novo? A alta do dólar e a alta das taxas de juros no mercado do atacadão de dinheiro, nas transações entre grandes bancos, por exemplo, está prejudicando tudo. Essas taxas de juros são o piso do mercado, o preço de referência. Quando elas sobem, fica mais caro ou arriscado para uma empresa grande tomar empréstimo ou investir. Desde julho, as taxas vinham subindo. Com a alta do dólar recente, subiram mais em agosto. Continuou subindo em setembro. Por quê? Metade dos motivos, pelo menos, é problema aqui no Brasil. Os de sempre. O governo quebrado e sem perspectiva ainda de que seja de fato consertado depois da eleição. E por que não seria? Porque os credores do governo e investidores em geral acham que pode ganhar um candidato que não esteja comprometido em arrumar as finanças do governo e do país, ou que não seja preparado para fazer tal coisa. Enquanto persistir tal indefinição, os juros devem ficar altos ou em alta, talvez até para o consumidor de varejo, nós. Para diminuir esse risco, é preciso que os candidatos falem claro e se comprometam em evitar que o governo federal quebre, como o Rio de Janeiro quebrou, por exemplo. Quando isso será definido? Talvez nem depois da eleição, no final de outubro, se houver segundo turno. Quanto mais tempo demorar, mais problema na economia real. E o que precisa ser dito? O que o candidato vai fazer com o gasto da Previdência, que cresce muito mais do que o país e do que a receita do governo? O que o candidato vai fazer para tapar o rombo nas contas do governo no curto prazo? Que combinação de corte de gastos e aumento de impostos vai propor? Isso é o básico e essencial que o candidato deve dizer ao país inteiro. Boa noite. Na costa leste dos Estados Unidos, milhares de pessoas se preparam para a passagem do furacão Florence.
Mais de 1,5 milhão de pessoas deixaram suas casas em cidades litorâneas. A trajetória do Florence indica que ele deve atingir a Carolina do Norte amanhã à noite, com ventos de até 225 km por hora. Há chance de ondas enormes, chuvas torrenciais e inundações. Atualmente um furacão de categoria 4, numa escala que vai até 5, o Florence pode ser o pior furacão a atingir os Estados Unidos em décadas. Por aqui, a região metropolitana de São Paulo e todo o litoral tiveram um dia de temperaturas amenas. Mas amanhã deve esquentar por aqui, mas teremos mudanças no tempo. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão. A partir de amanhã, voltam as condições de chuva no centro-sul do país, incluindo o estado de São Paulo. Isso por causa de áreas de instabilidade associadas ao sistema de baixa pressão que está lá no oceano, espalhando muita umidade. Com isso, amanhã há risco de chuva forte, principalmente no oeste da região sul. Mas eu já adianto que nos próximos dias pode chover forte também aqui no sudeste. Vamos ver a nossa tabela de temperaturas para essa quinta-feira? Olha só, em Porto Alegre os termômetros ficam entre 14 e 25 graus, com chuvas a partir da tarde. Já em Floripa chove a qualquer hora e a máxima não passa dos 20 graus. Em Fortaleza, 32 à tarde, com tempo firme por lá. E a capital mais quente do país continua sendo Cuiabá, com máxima na casa dos 39 graus à tarde. Para São Paulo, o sol predomina e a sensação é de calor em todas as regiões, inclusive aqui na faixa leste. O ar fica seco e o tempo firme no centro-oeste do estado. Na metade leste, as nuvens aumentam no decorrer do dia e há previsão de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros vão à marca dos 32 graus amanhã em Ribeirão Preto, dos 35 em Barretos e dos 36 em São José do Rio Preto. Em Campinas, faz até 28 graus e no litoral, 23 em Santos e 24 em Caraguatatuba. E esquenta também aqui na capital, mas já pode chover à noitinha, anunciando mudanças no tempo, viu? Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Aí na sexta já pode chover a qualquer hora, mas mesmo assim ainda faz 26 graus por aqui. E no sábado os termômetros ficam entre 16 e 25 graus, com chance de chuva o dia todo. Um dos prédios mais conhecidos de São Paulo completa 60 anos em 2018. É o Conjunto Nacional, uma mistura de cinema, teatro, residências, restaurantes, livraria e comércio variado. O lançamento de um documentário sobre o complexo na Avenida Paulista faz parte das comemorações. O sonho é transformar a Paulista na 5ª Avenida Brasileira. No começo dos anos de 1950, quando o primeiro grande prédio da Paulista começou a ser construído, eram as residências que predominavam na avenida. O Conjunto Nacional ficou pronto em 1958. O então presidente da República, Juscelino Kubitschek, veio para a inauguração do prédio, considerado um marco da arquitetura moderna. Isso é uma cidade, não é? Você tem pequenos escritórios, grandes escritórios, você tem comércio, cinema, um grande estacionamento, moradias. A gente tem os espaços que são cedidos a artistas. Todos os dias a gente tem exposições muito democráticas, porque são as exposições dos artistas que não expõem em galerias. Certo? Eles trazem o trabalho deles para ser exposto nessas ruas cobertas, como a gente diz, que são as alamedas do Conjunto Nacional, pelas quais passam quase 8.500.000 pessoas por ano. O Fernando é o autor de um documentário que percorre as 6 décadas do edifício, protagonista de uma parte da história de São Paulo. E assim, o Conjunto Nacional ia se transformando em ícone da cidade. Trajetória tão valorosa que, em 2005, o Conjunto Nacional foi tombado pelo órgão estadual de patrimônio histórico. A vocação também foi se alterando. Pelos corredores da galeria, não mais apenas agências bancárias como na década de 1970, mas também espaços de cultura e convivência. Mas o lugar já viveu momentos difíceis.
Em 1978, um incêndio que começou no terraço atingiu boa parte do prédio. Depois do incêndio, o edifício entrou em decadência, porque o dono não tinha dinheiro para a reforma. Só 6 anos depois, quando foi vendido, é que o prédio começou a ser recuperado. Foi quando a Vilma veio para cá, para ficar 6 meses e ajudar na administração. Faz 35 anos que ela é a síndica. Eu vim para cá em 84. Poucas pessoas lembram disso, mas era o ano daquela inflação monumental. Então a gente recebia o dinheiro dos condôminos no começo do mês, trabalhava no overnight, no final do mês tinha um pouco sobrando. Com esse dinheiro, por incrível que pareça, é que eu comecei a mexer nas coisas mais fáceis de mexer. Da segurança ao destino do lixo. Detalhes que definem o bem-estar das 700 mil pessoas que circulam por mês pelo conjunto, incluindo quem trabalha e mora no prédio, e por quem a Vilma é chamada de prefeita. É uma cidade. E veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista a professora Lisete Arelaro, do PSOL, candidata ao governo de São Paulo. Então, até já. Só nesta semana tem presente pra todo mundo na Casas Bahia. É a semana do cliente. Comprou, ganhou e tem ofertas incríveis. J7 Neo, só R$ 53,50 mensais. Tem cozinha Bartira completa por apenas R$ 19,90 mensais. Smart TV 40 Samsung, apenas R$ 114 mensais. Notebook positivo com Windows 10, só R$ 78,50 mensais. São várias opções de presente para você escolher. Comprou, ganhou. Semana do cliente é na Casas Bahia. Compre na loja, no site ou no aplicativo. O governo Temer é uma vergonha. Governa para os ricos. Acabou com os empregos, tirou dinheiro da saúde, da educação, da moradia. Eles acham que o Brasil é deles, que acabou o jogo, que nós não temos mais chance. Mas nós temos, gente. O povo unido pode muito. Vamos virar o jogo. Eu quero ser deputado para mudar tudo de ruim que o Temer fez contra o Brasil. O Brasil vai ser feliz de novo. Vote Orlando Silva, deputado federal, 6565. Eu assisto o Jornal da Gazeta, segunda a sexta, às 7 da noite. Os políticos que estão há décadas em Brasília estão mais preocupados com as mordomias ou com você? A solução é simples. Gente nova para uma política nova. Para ficar de bem com São Paulo, vote Laércio Benco, 3131. Como secretário de Turismo, aprovei mais de 100 municípios de interesse turístico no estado. Isso significa mais emprego e renda. Para ficar de bem com a economia gerada através do turismo, vote Laércio Benco, 3131. Estamos sofrendo com o projeto desastroso do governo Temer. Aumentaram a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado. Nosso projeto é o oposto disso. Para sair da crise, tem que distribuir renda, garantir salário, fazer o dinheiro circular na mão do povo. Eu tenho certeza de que nós podemos retomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança. Juntos, vamos trazer aquele Brasil de volta. Chega de vasinhos e varizes. Neste domingo, Sempre Bela mostra como acabar com este problema de forma simples e o melhor, sem cirurgia. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. A minha alegria é servir as pessoas como deputado estadual. Sou Hélio Nishimoto, 45610, Alckmin presidente e Dória governador. Aurélio Nomura, 45451, deputado estadual. Como vereador, criei a lei que garante o aleitamento materno. Aprovei 4 leis que combatem a violência contra a mulher e quero aprovar a jornada de 30 horas para enfermagem. Analice Fernandes, 45400. Nesta quinta, Stefano Zacchini faz um bolo surpresa de marshmallow aqui no Mulheres. Vote nos deputados estaduais do Progressistas. Vote 11. Os bandidos estão aterrorizando São Paulo, roubando, estuprando e matando até policiais. É preciso mudar, valorizando os policiais e rota na rua. Me ajude nessa luta. Conte Lopes, 11138, deputado estadual na rota contra o crime. Trabalho diariamente pela sua segurança e de sua família. Agora, quero fazer muito mais. Sou o delegado Eduardo Boigues, 11011. Para deputado estadual, é 11011.
Neste domingo, 6 da tarde, em parceria com o Twitter, Estadão e Jovem Pan, a TV Gazeta apresenta Debate 2018, entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Votar é seu direito. Votar com consciência é seu dever. Debate 2018, neste domingo, 6 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os desafios do PSOL na corrida eleitoral 2018. O Jornal da Gazeta recebe a professora Lisete, candidata ao governo de São Paulo pelo PSOL. Lisete Arelaro foi diretora da Faculdade de Educação da USP e foi secretária municipal da Educação em Diadema. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar sobre as dificuldades, né? Eu vi nessas mais recentes pesquisas, Datafolha e Ibope, que a sua candidatura oscila entre 1% e 2%. Faltam apenas 25 dias para o dia da eleição. Acha que vai dar para ganhar terreno e se tornar competitiva e enfrentar os que estão nos primeiros lugares? Maria Lídia, em eleição, tudo pode acontecer. Então, nós estamos apostando nisso, temos sido muito bem recebidas para onde estamos indo. Então, eu estou confiando que modificações podem acontecer na última semana e que às vezes a pessoa não quer confessar que vai votar num que não é o do primeiro lugar. Então, eu já vi acontecer. Vi na eleição da Luísa Erundina que ninguém acreditava, acho que nem mesmo o partido dela, de que ela poderia ganhar, e eis que 5 dias antes, somente, é que ela começa a crescer. Eu estou acreditando nisso também. Bom, a sua experiência pessoal, eu anunciei agora o seu trabalho como professora, como diretora da Faculdade de Educação da USP, como secretária municipal da Educação em Diadema, trabalhou também na gestão Luísa Erundina em São Paulo, mas numa linha auxiliar. E aí a minha indagação é que com esse histórico, considerando a complexidade e as exigências da administração pública, professora Lisete acha que está pronta para governar o estado mais importante do Brasil? Sem dúvida, Maria Lídia. Eu hoje estou sabendo qualquer assunto e tenho me admirado, aliás, com a falta de competência dos que me antecederam. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Está na hora de uma mulher e uma professora botar ordem no Palácio dos Bandeirantes e no Estado. Bom, eu vi o seu plano, no seu plano de governo, destaque para algumas, eu vou chamar de promessas de campanha, que são as suas intenções e que elas são, assim, parecem muito interessantes, resta saber se são execuíveis. O caso, por exemplo, de redução em 50% do custo dos pedágios nas estradas de São Paulo. As concessionárias vão topar uma negociação desvantajosa para elas? Aí é que está o problema. Elas nasceram para beneficiar a vida do contribuinte. Elas não estão fazendo isso. Quero que elas provem de forma transparente se vale a pena pagar mais de R$26 para ir daqui até Santos. Só um minuto, candidata, eu só quero avisá-la que está olhando para a câmera errada. Sim. Olha, o seu telespectador bem na sua frente. Não, é ali, ó. Ali é que está. Pois não, vamos lá, prosseguindo então. Então, acredita que as concessionárias vão acordar para a vida? Exatamente. Porque pode haver ali o... Não, elas vão saber que que é uma questão, Maria Lídia, que acontece hoje com o Estado de São Paulo. O governo do Estado deixou de tomar qualquer providência. Ele não avalia, ele não interfere e ele não tenta modificar o que as empresas estão definindo. Aliás, não são só em relação aos pedágios. Se nós formos pegar a área da saúde, acontece isso. Na construção do metrô, acontece isso. Na construção de várias obras, tem acontecido isso. Eles fazem um pouco o que eles querem.
Bom, agora uma outra questão é que envolve os professores, sabe? Aí o seu compromisso num reajuste salarial de 40%, né? Que é alguma coisa que eu imagino que o professorado de São Paulo deva ter ficado muito animado com essa ideia. Mas a minha indagação é como é que será possível privilegiar a categoria dos professores e deixar de lado categorias de outros funcionários que tem também uma defasagem salarial importante? Maria Lídia, olha, as pesquisas indicam, sem dúvida nenhuma, no Brasil todo, e aí é uma questão que eu acho que o estado mais rico da federação pode começar a dar o exemplo. Professor é a categoria profissional no Brasil e em São Paulo que ganha menos 40%, portanto o número não é casual, do que qualquer outro profissional com a mesma formação acadêmica. Então, nós queremos e achamos que nesse momento histórico, em que, de fato, o Estado de São Paulo gasta muito pouco em educação, quero te dizer, ele gasta 3,7% do PIB, que isto é o correspondente proporcionalmente ao que gasta, menos do que gasta o Estado do Piauí, um dos estados mais pobres do Brasil. Está na hora de São Paulo efetivamente assumir a prioridade da educação. E nós vamos fazer isso. O seu partido, PSOL, ele resiste a acordos para uma coalizão para garantia de governabilidade. Nesse sentido, faço a pergunta, se eleita governadora de São Paulo, como é que fará para governar sem aliados na Assembleia Legislativa? Eu vou dizer, Maria Lídia, uma coisa é uma coalizão para ganhar a eleição e uma coalizão que, na verdade, é falsa, porque não há identidade de projetos. Outra questão é, depois de eleito, como é que nós vamos negociar projetos para serem aprovados, projetos de interesse da população. Eu diria que os diferentes partidos também são diferentes depois de eleitos, porque se você propõe um projeto de interesse da população, você lota as galerias, porque eles têm interesse em estar lá. Eu duvido que realmente os deputados vão reagir negativamente. Mas é isso, eu acho assim, muito interessante ouvir essa sua esperança de que haja uma postura dos partidos que estão tão habituados ao toma lá da cá, porque isso é uma cultura na política brasileira, nacional, em todos os estados e nas câmaras municipais também. Como é que seria esse passe de mágica? Eu diria que eu até vou contar uma experiência na gestão da Luísa Erundina, que eu considero uma das melhores gestões da cidade de São Paulo. Nós apresentamos o projeto de lei já final, e negociamos durante um ano na Câmara, todos os dias, com todos os partidos, ouvindo todos os interesses. E, surpreendentemente, não é? Por isso que eu digo que eu aposto no bom senso, aposto no diálogo, realmente nós tivemos unanimidade na aprovação. O Estatuto do Magistério não é uma lei tão simples, porque ela mexe com muitos interesses. E, surpreendentemente, o único vereador que era contra realmente nos fez uma declaração muito bonita, dizendo, olha, eu tenho divergências, mas eu não comparecerei exatamente para garantir unanimidade no projeto pela excelência das discussões com os interessados. Eu acredito que nós vamos repetir isso muitas vezes. Professora Elisete, muito obrigada por sua entrevista. Eu que te agradeço, E Maria. eu aguardo no próximo domingo, no debate com os candidatos ao governo do Estado, o debate promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, com a Jovem Pan, com o Twitter. Isso. Nós a esperamos. Com certeza. Às 6 da tarde, domingo. Vou chegar antes do tempo. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada a você. Boa noite. Gamberini. O Papa Francisco aceitou a renúncia do bispo acusado de desviar R$2 milhões da Diocese de Formosa, em Goiás. O bispo e mais 4 padres, um monsenhor vigário-geral, um funcionário da igreja e empresários foram presos na Operação Caifás, no começo do ano. O Vaticano confirmou hoje a decisão do Papa, que acolheu o pedido de Dom José Ronaldo Ribeiro.
Ele responde a processo sobre desvio de dízimos da Diocese de Formosa, perto de Brasília. No comunicado está a nomeação de outro bispo para a administração da Cúria, que já estava à frente das funções desde março, quando Dom José foi preso. De acordo com o Ministério Público, ele e os outros são suspeitos de comprar imóveis, carros e joias com dinheiro da congregação. Os acusados sempre negaram a prática de crimes e conseguiram habeas corpus, sem voltar às funções. E o Papa Francisco anunciou hoje uma reunião em fevereiro com todos os bispos do mundo para prevenir casos de abuso sexual na Igreja Católica. Francisco deve receber amanhã os principais bispos americanos em meio ao escândalo dos abusos sexuais cometidos por mais de 300 religiosos americanos. O escândalo nos Estados Unidos chamou mais atenção do Vaticano depois das acusações do ex-diplomata da Cúria, Carlo Maria Viganò, contra o Papa. Ele acusou Francisco de ter protegido o cardeal americano Theodore McCarrick, suspeito de praticar abusos sexuais contra seminaristas e sacerdotes. No maior exercício militar desde a Guerra Fria, o exército russo apresentou um novo sistema unificado de defesa antiaérea. Segundo o Comando Militar Russo, o novo sistema é um dos mais avançados do mundo, com controles automatizados para identificar e abater alvos aéreos, assim como transmitir ordens de destruição em tempo real, o mais rápido possível. As manobras russas vão durar até a próxima segunda-feira, com mais de 300 mil homens, 36 mil veículos militares, 1.000 aviões e 80 navios. A China e a Mongólia participam do exercício militar russo. O presidente Vladimir Putin defendeu os 2 homens acusados de envenenar espião russo na Inglaterra. Para Putin, os homens identificados na semana passada como Alexander Petrov e Ruslan Borisov não são criminosos. Disse que seu governo já localizou os 2 e espera que eles contem em breve sua história. Na semana passada, o governo britânico acusou os 2 homens como os responsáveis pelo ataque com o agente nervoso Novichok contra o espião Sergei Skripal e a filha dele em março. A primeira-ministra britânica Theresa May ainda afirmou que eles são espiões da Rússia e agiram sob ordens do alto escalão do Kremlin. Um levantamento da Associação Paulista de Medicina mostra que 7 de cada 10 médicos já foram agredidos no trabalho. As agressões verbais são maioria. Mais de 70% disseram que já foram xingados ou ofendidos. Os ataques físicos correspondem a 15% e as ameaças a 12%. A maioria das agressões ocorrem em unidades públicas de saúde e são cometidas por parentes dos pacientes. Os principais motivos são a demora no atendimento e diagnósticos contraditórios. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Neste domingo, 6 da tarde, os candidatos ao governo do estado de São Paulo se enfrentam no Debate 2018.